Olá pessoal, o assunto agora é a radiciação, ou seja, extrair raízes, né? Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica. Aqui a gente tem a lembrança do que é, qual a ideia de raiz nesses exemplos. E às vezes realmente a gente pode esquecer um sentido ou outro. Vou chegar um pouquinho do lado aqui para a gente poder relembrar algumas coisas. Bom, qual que é a ideia de raízes? Aqui, por exemplo, raiz quadrada do 4. Lembrando que a raiz, quando não tem nada, o índice dela aqui é 2. Convencionou-se não colocar nada. Mas a ideia do quadrado, ou seja, da potência 2, está presente aqui da mesma forma. Então, tirar a raiz quadrada, por exemplo, do 9, a ideia é encontrar um número que se multiplica duas vezes, né? E dê 9. Por isso que a resposta é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9. Se eu tivesse que calcular uma raiz cúbica, por exemplo, sendo 8, eu quero encontrar um número que se multiplique 3 vezes. A resposta é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Perceba então um número igual se multiplicando 3 vezes, por isso a potência é 3. Então a gente pode raciocinar, a grosso modo, que o expoente ou potenciação é o contrário da raiz, né? Então, uma coisa é como se fosse, não é exatamente o inverso da outra, mas é como se fosse, tem a ideia inversa. Bom, logo abaixo a gente tem uma explanação sobre alguns exemplos incorretos e aqui a forma apresentada de maneira teórica, né? Raiz quadrada, aqui está sendo falado que a raiz quadrada de 36 é 6, isso é certo, óbvio, está aqui. Mas depois a gente tem falando que a raiz de 16 não pode ser o menos 4. Por quê? Por causa dessa definição da raiz quadrada, a gente só extrai números positivos. Então eu não posso falar que a raiz quadrada do 4, por exemplo, é igual a menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vai ser igual a 4. Eu não posso assumir a resposta negativa na raiz. Isso é para uma série de propriedades de cálculos utilizados na matemática dar certo. Então, a definição de raiz quadrada é sempre a extração de um número positivo, perceba, raiz quadrada. Porém, aqui a gente tem uma raiz cúbica. Na raiz cúbica já é possível admitir uma resposta negativa, ou seja, qualquer raiz ímpar a gente pode ter uma resposta negativa. Por quê? Bom, vamos lá. A gente já tem aqui a ideia de calcular raízes ímpares, de radicais ímpares, melhor dizendo, né? De que forma? Por exemplo, raiz cúbica do 8, a gente já viu que é 2. A raiz cúbica do menos 8 é igual a menos 2. Isso acontece porque o menos 2 elevado ao cubo, a resposta vai ser menos 8. Porque o menos 2 vai se multiplicar 3 vezes e no final das contas a gente vai ter um número negativo. Menos vezes menos mais, vezes menos menos. O 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Da mesma forma, se eu quisesse calcular a raiz quinta, por exemplo, de 32, a resposta é 2. Porque 2 elevado à quinta potência dá 32. Por outro lado, a raiz quinta de menos 32 vai ser igual a menos 2. Então isso aqui é possível, ter respostas negativas quando o índice da raiz for ímpar. Essa é a ideia ímpar. A gente pode ter sim respostas negativas. Quando for índice par, né, radicais pares, a gente não pode admitir respostas negativas. Então a regra é essa. Ok? Tanto que o índice 3 aqui, o inciso 3, ele fala que a gente tem que estar atento à raiz quadrada, né?
Essa ideia do módulo é apenas para a raiz quadrada. Raiz de índice ímpar não respeita essa exigência, né? Bom, temos aqui vários exemplos, deixo para vocês destacarem, né? Por exemplo, raiz quadrada de número negativo, ela não vai existir, raiz quadrada de 0 é 0, isso aqui pode, obviamente, e assim vai. E nós teremos então as propriedades das raízes, ou da radiciação, né? Apresentadas aqui na página 10. Da mesma forma que as propriedades de potenciação. Então é interessante a gente trabalhar sempre com esse quadrinho aqui. Quem quiser faz um post-it. Eu aqui vou recortar essas propriedades e vou trazer para os exercícios para a gente resolver. Eu vou elencá-las aqui conforme aparecerem, né, nos exercícios que a gente vai fazer à frente agora. Bom, vou fazer algumas letras aqui do número 7 e vou colar minhas propriedades aqui do lado, para a gente, se for o caso, recorrer a elas. Letra A traz para nós aqui uma expressão muito simples. Raiz quadrada de 64 mais a raiz cúbica de menos 8, aqui tem uma pegadinha, raiz quadrada de 100. Muito fácil essa questão, não podemos cair em pegadinha. Raiz quadrada dos 64, sabemos que é 8, né? Eu vou igualar isso então, e cada raiz eu vou representar com aquilo que eu sei. Em cima vai ser 8, o meu denominador vai ser 10. A brincadeira agora é o jogo de sinal, que é essa situação que nos impõe. Já mostrei para vocês que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. O mais no sinal de fora, do lado de fora da raiz, né? Multiplica esse menos, permanece então menos. A resposta vai ser 6 sobre 10. Posso dar em decimal, 0,6. Posso simplificar a fração e assim vai. A letra B traz algumas ideias que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou até recortar e resolver do lado aqui. Trazendo para o lado aqui então a letra B. Vamos fazer um pouquinho aqui em cima. Está aqui a letra B. Bom, muita gente acha que a resposta disso daqui será 8 positivo. A gente tem que tomar cuidado. O 2 elevado ao cubo vai dar de fato 8. Só que o menos não faz parte da base, né? Conforme a gente já estudou em aulas anteriores. Então, há que se destacar aqui duas diferenças. A primeira delas, quanto que é o menos 2 ao cubo e quanto que é o menos 2, entre parênteses, elevado ao cubo. Nesse caso, a resposta vai ser a mesma, apesar de ser caminhos diferentes. Aqui eu pego 2 e elevo ao cubo, a resposta é 8, e o menos não faz parte da potência. Aqui, o menos faz parte da potência. Só que, coincidentemente, teria uma resposta negativa, já mostrei isso para vocês, e o 2 elevado ao cubo é 8. Então a gente tem que perceber que se tivéssemos um expoente par, a resposta seria oposta, né? Qual é a resposta de cada um deles? Em cima será menos 4, porque o sinal de negativo, o sinal de menos, não está sendo elevado. Embaixo vai ser 4 positivo. Então perceba que são caminhos diferentes, apesar de ter a mesma resposta no início dessa expressão. Aqui então vai ser menos 8. Aqui eu vou ter como resposta também um número negativo, 3 elevado ao cubo 27. Do lado de fora, sinal de mais, vai permanecer o sinal negativo, porque vai mais vezes menos, menos. Menos raiz cúbica de menos 64. Perceba que a gente tem um menos do lado de fora aqui, o que pode gerar algum embaraço. Eu vou colocar entre parênteses aqui a resposta dessa raiz cúbica. Vai ser negativa, menos 4. E aí, quando operar o sinal, vai ficar 4 positivo. Raiz quarta de 16 é 2. Expoente negativo, na presença de tantos números negativos, alguns alunos têm tendência em querer jogar o sinal de menos para a base. E a gente já viu, aqui é só um comando para inverter a base.
Então temos que inverter a base sempre que o expoente for negativo. Ao invés de ser o meio, vai ser 2 mais aqui, né, elevado ao cubo. Então essa vai ser a resposta. Bom, aqui eu posso operar, vai dar menos 35, mais 4, mais o 2, eu nunca posso somar esses 2 aqui, né, porque eu tenho que resolver a primeira potência, mais 8. A resposta aqui então vai ser 10 mais 4, 14, operando com 35 negativo, resposta menos 21. É isso aí, pessoal, até a próxima.